galera! Nós vamos partir para uma aula hoje, um assunto bombástico, que é os antecedentes daquilo que seria bombástico, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Porém, nós temos que ver aí o que aconteceu no período de guerra. Por que é chamado de períodos entre guerras? Porque está entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Daí, então, período de guerras. Nesse momento é bom lembrar o seguinte, mano. Lá atrás, quando teve o final da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores, eles foram um pouco rígidos com a Alemanha, né, mano? Se a gente for parar para pensar, foi um pouco massacrada a Alemanha, né? Todas aquelas coisas que foi colocado no Tratado de Versalhes, que a Alemanha tinha que cumprir, tipo, um exército com até 100 mil homens. Aí tem gente que fala, 100 mil homens é muita gente, mano. Dá pra encher um estádio, dá pra colocar o Maracanã abarrotado. Ok, mas para defender um país é muito pouco, mano. E aí então o que vai acontecer? Além disso, a Alemanha ficou proibida de ter materiais bélicos, construir materiais bélicos, um arsenal de guerra. Ou seja, que proteção que eles vão ter com isso? Verdade? E junto a isso, ainda teve que pagar uma multa de 33 bilhões de dólares para os países vencedores. Então a Alemanha foi muito massacrada com o Tratado de Versalhes lá em 1919. Lembrando que a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918. Em 1919 o Tratado de Versalhes. E nesse tratado então ficou definido todas essas consequências que a Alemanha teve por ter sido considerada a responsável pela Primeira Guerra Mundial. Bem, então o que vai acontecer nesse período de entre guerras? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que vai ter... E o que acontece então nesse período? Nós temos que lembrar o seguinte, que o Hitler era austríaco. E o Hitler então tinha um sonho. O Hitler era austríaco. E o Hitler tinha um sonho. O sonho do Hitler era ser pintor. E o pai dele, cara, não aceitava isso não, mano. Pintor pro pai dele não era coisa de homem. A sociedade naquele momento tem que lembrar que a sociedade era uma sociedade muito rígida e que algumas situações eram consideradas não era feito para homens. Apesar que você tinha quantos e quantos anos que nós já tínhamos grandes pintores, né? Mas não aceitava isso. E o Hitler, mesmo assim, mesmo sem a autorização de seu pai, o consentimento de seu pai, ele tentou por 2 vezes entrar na escola de Viena. Só que ele foi rejeitado as 2 vezes. E aí então o que o Hitler resolve fazer? Mudar para a Alemanha, se alista ao exército alemão por conta de ter tentado durante um período fazer cartões postais, fazer pinturas de cartões postais, né, dos locais mais visitados na Alemanha, mais conhecidos, para vender e sobreviver com isso. Porém, no entanto, ele não consegue sobreviver com isso. E aí ele vai ser obrigado a fazer o quê? A se alistar no exército alemão, porque ali pelo menos ele tem comida e tem aonde dormir. Porém, vai começar a Primeira Guerra Mundial, ele vai ter que lutar na Primeira Guerra Mundial, porque ele tinha se alistado. E durante a guerra, grande parte da guerra, ele vai ficar na enfermaria, porque ele foi atingido lá por uma bomba próximo dele. E ele tinha chegado a cabo. Então, na patente dele, ele chegou a cabo. E cabo praticamente era baixa, era praticamente não, é uma baixa patente. Acima dele estão todos, e abaixo estão os soldados. Então o Hitler chegou ao máximo a isso. Mas ele se filia ao Partido Nazista. Antes era o Partido Trabalhador Socialista. E depois ele se transforma em Partido Nazista. E o Hitler se filia a esse partido. Era um partido nanico, como a gente diz na gíria. Era um partido pequeno. E ele vai se filiar e vai tentar fazer com que esse partido cresça. Em 1923 eles tentam dar um golpe na Alemanha, tomar o poder na Alemanha, e ele vai preso. E o período que ele está preso, ele vai fazer um livro chamado Mein Kampf, que é Minha Luta, e nesse livro ele pega algumas ideias do Mussolini, que era o líder fascista alemão, líder fascista italiano, e ele vai ter as ideias de que a raça italiana é uma raça superior. O Hitler pega essa ideia e vai colocar no livro dele que a raça alemã não é somente uma raça superior a qualquer outra. Ela é uma raça pura, a raça ariana, uma
uma raça pura. Nesse mesmo livro, ele coloca lá o seu antissemitismo, um ódio que ele sente dos judeus. Ele coloca os judeus como uma raça inferior. E aí a gente para pensar de onde vem o ódio do Hitler com os judeus. Vai ter aquelas teorias da conspiração, falando que o pai do Hitler era judeu, ele era muito agressivo, batia muito no Hitler, mas isso não é verdade. Tá? O que aconteceu foi o seguinte, quando termina a Primeira Guerra Mundial, quem vai emprestar dinheiro para os países europeus se reconstruir vai ser os Estados Unidos. Empresários. Esses empresários são quem? Judeus. E aí vem então o ódio do Hitler aos judeus. Pelo fato deles ter revitalizado a Europa, e aí o Hitler vai ter esse ódio então com os judeus, justamente pelo fato de colocar a culpa nesses judeus, da Europa ter ficado na situação que ficou e a Alemanha ficar na situação precária econômica. Passado o tempo, as pessoas do Partido Nazista têm essas ideias de Hitler, colocam o Hitler para concorrer às eleições, Führer, e aí ele vai ser eleito então, se torna o Führer alemão. E durante o período que ele estava correndo as eleições, ele vai vir com discursos inflamados, aqueles discursos que mexem com a população, raiz dele lá, e aí traduzindo, pois que isso foi alemão, né, mano? Mas, só para entender. E aí, em outras palavras, se vocês me derem a oportunidade, em 4 anos vou mostrar para vocês que eu vou ativar de novo o nosso país, vou tirar da miséria, vou tirar da humilhação, tudo aquilo que foi colocado pra gente, que nos humilhou, eu vou pegar a Alemanha e vou colocar no patamar que ela merece, se vocês me derem essa oportunidade. Em 4 anos eu não quero dinheiro, vou provar para vocês o lugar que a Alemanha tem. E ele então é eleito. O povo já estava saturado daquela situação, já não aguentava mais aquela situação de humilhação que a Alemanha se passou, e realmente o Hitler começa então a vitalizar a sua indústria, a vitalizar várias coisas. Só que por detrás disso também, ele vai descumprir várias coisas que estavam no Tratado de Versalhes. E uma dessas coisas que está no Tratado de Versalhes é de dominar algumas regiões. Então ele vai ter a região da Tchecoslováquia, parte sudeste da Tchecoslováquia, que não podia, que era tido como uma região neutra, ele vai lá, vai dominar aquela região. Ele vai anexar a Áustria à Alemanha. Isso foi mais fácil, que ele é austríaco, então ele já anexou a Áustria à Alemanha. E aí ele tinha mais uma vontade, que era provar então a questão da raça ariana. E ele vai fazer o que então? A Alemanha concorre para ser disputada em solo alemão os Jogos Olímpicos de 1936. E chega essas Olimpíadas, era onde ele queria provar, porque se a gente for parar para pensar, a primeira ideia de fazer um clone foi do Hitler. O que era a ideia dele? Pegar uma pessoa atlética, uma pessoa inteligente, um cientista de área da psicologia, da humanas, pessoas que ele considerava como inteligente, fazer o acasalamento entre essas duas, ia nascer então o quê? Uma pessoa forte, atlética e inteligente ao mesmo tempo. De olhos claros, atlético, alto, bonito, né? Segundo a visão dele. Mas nessas Olimpíadas vai acontecer uma coisa muito interessante. Que a prova mais esperada das Olimpíadas é a prova de 100 metros rasos, um homem mais rápido do mundo. E nessas Olimpíadas vai ter um cara dos Estados Unidos chamado Jesse Owens, um negro norte-americano, da região sul do país americano. E ele vai disputar essas Olimpíadas. E chega lá, o cara detona. Ele ganha várias provas, salto em distância, salto em altura, revezamento, e faltava a prova de 100 metros. O protocolo, quando terminasse aquela prova,
o Hitler ia sair do seu camarote, ia descer até o centro do estádio para dar a medalha ao alemão vencedor. Só que ele não contava que o Jesse Owens ia detonar, ia bater o recorde olímpico, ia ficar em primeiro lugar. Quando Hitler vê isso acontecer, ele se nega a descer para entregar a medalha e não entrega a medalha a Jesse Owens. Depois tem um filme que chama Raça. Tá passando depois uma atividadezinha sobre esse filme para vocês. Eu não sei se nós vamos estar em sala de aula até para poder estar passando esse filme em sala. Então eu vou passar posteriormente uma atividadezinha sobre esse filme, que ele é fácil de conseguir, tem ele na Netflix. Se eu não me engano, tem ele também até no Google, ele completo. Quem quiser já assistindo aí, chama Raça, a história de Jesse Owens. E aí então, nessa Olimpíada já começa a mostrar que a raça ariana pensada pelo Hitler já não é tão uma raça tão pura assim como ele pensou que dominaria tudo, desde os esportes até outras áreas. Mas quando ele começa então a dominar esses territórios, a Inglaterra e França, que tinham um acordo entre elas, vai começar: Hitler, você tá louco, Hitler? Como que você vai lá e domina a parte sudeste, a parte sul da Tchecoslováquia? Como que você anexa a Áustria? Como que você faz isso, Hitler? Ou seja, fica só naquele negócio de porquê, mas ninguém vai lá tomar nenhuma atitude contra o Hitler. E o sonho do Hitler era realmente fazer com que outros países achassem que a Alemanha estava morta. Essa era a vontade dele. Baixo ali por trás ele estava já armando, planejando tudo. Então em 1936 foi um fiasco para o Hitler. Mas em 1938, por compensação, o que acontece em 1938? O Hitler é eleito o homem do ano pela revista Times. E nessa revista ele coloca como o cara que tirou a Alemanha da miséria e colocou ela no outro patamar totalmente superior na economia. O Hitler fez com que a Alemanha crescesse de forma extraordinária. E se a gente for parar para analisar, realmente ele mereceu isso, porque um cara que pegou um país na situação que estava e elevou o país a essa situação de estar entre os primeiros na economia, muito top. Só que a gente tem que lembrar de alguns detalhes que contribuíram para isso. Por exemplo, a recessão da bolsa, a quebra da bolsa de Nova York em 1929 nos Estados Unidos foi um fator que fez com que o Hitler pegasse a sua indústria e começasse também a vitalizar essas indústrias. Enfim, merecidamente naquele momento. Porém, o Hitler, já pensando em avançar territórios, conquistar territórios, ele vai fazer um acordo com a União Soviética, que foi o pacto Molotov-Ribbentrop, que foi os dois ministros dos países, né? E aí então esse tratado dizia o seguinte, que durante esse período de 5 anos não teria agressão entre esses dois países, entre Alemanha e União Soviética. Apesar do Hitler não gostar da União Soviética pelo fato de ser um país comunista. Então ele não queria, pelo contrário, porque o Hitler era o quê? Autoritário. Então ele tinha o autoritarismo. Por isso que ele gostava tanto do Mussolini, né? E nem tanto, logicamente, do governo da União Soviética. Então tem esse pacto. Mas ele está desrespeitando lá o Tratado de Versalhes. Ele vai, então, em 1938, ele invade a Polônia. E por que ele invadiu a Polônia primeiro? Isso tem uma explicação. Porque na Alemanha, a Alemanha, quando tem o Tratado de Versalhes, ela perdeu alguns territórios, partes de terra. E uma parte que ela perdeu foi justamente uma parte que foi anexada à Polônia, que é o famoso corredor polonês. É a parte que consegue passar a Polônia para chegar até o mar. E isso foi a primeira medida que ele quis tomar para poder revitalizar a Alemanha, para poder ter uma saída, porque ela estava cercada por outros países. E ali era a saída que ela teria para poder colocar em prática o seu avanço
contra os outros países. França e Inglaterra, quando vê a invasão a Polônia, eles vão falar, opa, nós temos que parar, que frear o Hitler. Né? A União Soviética, por sua vez, que tinha esse tratado com o Hitler de não agressão, eles vão ficar um pouco grilados também, vão ficar muito grilados, porque dentre esses acordos, o que Hitler acordou com a União Soviética? Nós vamos avançar uma parte vai ficar pertencendo à Alemanha e a outra parte vocês avançam e toma para vocês, fica com a União Soviética. Porém, o Hitler vai lá e abocanha tudo, mano. Aí a Rússia pega tratado feito desse jeito, né, mano? Então tá tratado quebrado. E aí, com todos esses acontecimentos, Hitler crescendo sua indústria, a Inglaterra vendo a indústria alemã crescendo, a Inglaterra fez a Revolução Industrial, estava sempre à frente. E aí a Inglaterra já começa a ficar assim, vendo a Alemanha quebrar todos aqueles tratados que foi colocado no Tratado de Versalhes, apesar de ter sido muito áspero, muito rígido, ele tinha que cumprir, já que foi determinado. E aí então vai começar a formar o eixo e os alemães vai falar, quem está junto comigo? Deixa eu ver quem que eu vou convidar, tá junto. Tem os portugueses, tem os espanhóis, eu gosto deles, mas eles não têm tanta potência assim. Já sei, vou chamar o Mussolini da Itália. Chama o Mussolini da Itália. Aí ele pega e fala, tem uns países também que tá meio grilado lá com algumas coisas da Inglaterra, Estados Unidos, que são japoneses, que perdeu o território comercial deles. Vou chamar os japoneses, junto ao Japão. E aí está formado então 2 blocos. Nós temos os aliados formados por Inglaterra, França e União Soviética, e o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Professor, e os Estados Unidos? Calma que isso aí é para uma outra aula. Hoje foi só os antecedentes da Segunda Guerra Mundial e logo a gente vai ter outros assuntos ligados a esse conteúdo. Só vou dar o início da Segunda Guerra Mundial, porque quando Hitler ataca a Polônia, ele vai usar uma tática chamada de Blitzkrieg. E aí é um ataque relâmpago. Ele concentra toda a força terrestre, toda a força aérea de uma vez no país, e o país não tem tempo nem de reagir. E ele foi estrategista nesse primeiro momento da Segunda Guerra Mundial e vai dominar grande parte da Europa com essa tática chamada de Blitzkrieg. E só lembrando que com o convite que ele fez à Itália, Japão, ele está formando ali, ele quer formar o Terceiro Reich, que é o Terceiro Império Alemão. Próxima aula, vídeo, mais explicação, tem aí Segunda Guerra Mundial. Porra!